Pessoal, vamos ver como que a gente manipula o conteúdo agora dos objetos dentro do meu DOM. Por manipular o conteúdo, né, a hora que eu estou atribuindo evento, de certa forma eu estou manipulando o conteúdo do objeto, mas eu digo manipular o conteúdo, eu estou falando do conteúdo visual do objeto, tá? Como se fosse, estivesse colocando o conteúdo no HTML mesmo, tá? Bom, para isso eu tenho algumas formas de se fazer. Uma que é só alterando o texto, né? A gente já viu. Então, vou voltar aqui. Só para repetir, que eu vou aproveitar o exemplo para criar outro em cima. Aqui eu vou colocar conteúdo, uma pastinha conteúdo. Aqui dentro vai vir conteúdo 1.html. Dentro desse HTML, eu vou colocar aqui, alterando o conteúdo. Tá? Eu vou colocar só um H1 direto, sem header, sem barra, sem nada. Tá? Vou colocar aqui título da página. Aqui eu vou colocar um campo texto embaixo, então um input, dois pontos text, título, ID, título, e aqui um botão, é seu alterar título, eu vou colocar um ID para ele, que vai ser igual botão altera título. Okay? Feito isso, vamos já carregar esse cara na minha página. Vou colocar aqui, certo? Título da página, tudo bonitinho. Então a ideia é que eu digite algo aqui, clique no alterar título e altere o título da página. Né? Nesse caso eu só vou alterar o conteúdo textual aqui do meu H1. Bom, então fazer isso, vou colocar um script aqui embaixo. Script source vai ser o conteúdo 1.js. Dentro desse conteúdo 1.js, primeiro vou já fazer algumas seleções, né? Vou colocar aqui, ó, título da minha página, que vai ser o document ponto get element by tag name, tá? Só que esse tag name, se eu selecionar algum, eu teoricamente posso ter mais de um H1 na minha página, então vai ser o primeiro H1 que está na minha página, ou eu posso colocar um ID no H1, né, título principal. Só para a gente trabalhar diferentes formas aqui. Aqui eu vou ter o texto do título que está dentro daquela minha caixa de título, que é o document.getElementById, e chama título. Para esquecer do igual aqui. Tá? E o botão, né, btn altera título, que é igual ao document.getElementById, e aí vai ser o botão altera título. Certo? E a hora que ele clicar no botão, né, então btn altera título, vou trabalhar uma forma diferente, né, vou colocar o add event listener só para mudar um pouco, vai ser no clique. A hora que você clicar no botão, o que você vai fazer? Você vai pegar o value que está lá dentro do txt título, certo? Txt título.value, e você vai setar esse valor dentro da propriedade inner text que está dentro do título. Tá? Então, o inner text lá do meu H1 vai ser igual àquilo que tiver digitado dentro do txt título, certo? Salvando essa página, vamos atualizar. Aqui eu vou colocar um erro, altera título, ele alterou o título da minha página, certo? Aqui, alguma coisinha do tipo, altera título, alterou o título da minha página. Só que se por acaso, né, eu quisesse esse título em itálico, por exemplo, será que se eu, né, vier aqui, colocar isso entre aspas, usar um template string, colocar aqui um i e um barra i, por exemplo, como se fosse aquela tag HTML, vier aqui atualizar minha página, colocar aqui, vai funcionar? Não, porque aquilo ali é um texto, ele vai interpretar aquilo como se fosse um texto literal, tá? Então, estão saindo os caracteres das tags aqui, bonitinho aqui. Fala, mas eu queria colocar um código HTML ali dentro, tá? Em vez de ser assim, eu quero um código HTML. Dá para fazer? Não dá para fazer. Para isso, a gente vai ter outra propriedade aqui, que vai ser o inner HTML, certo? E para emendar este mesmo exemplo, eu vou pegar, vou criar outro, né? Já que eu criei uma pasta, vamos criar dois aqui. Colocar o conteúdo 2 HTML, HTML5, tá? Agora vai ser alterando o HTML.
Beleza, alterando o HTML, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma caixa de texto também, um botão. Então vamos aproveitar estes dois carinhas aqui. Vou aproveitar o script também, por que não? Né? Só vou colocar o script 2, JS. Tá? Ao invés do título, vou chamar aqui de disciplinas. Disciplinas. Aqui, disciplinas. Tá? Aqui o botão, vou chamar de botão cria listagem. Tá? E aí eu quero criar uma listagem. Tá? Aqui eu vou criar uma lista, cada disciplina que eu listagem. Cada disciplina que eu digitar dentro dessa caixa de texto vai virar um item da minha lista. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o const btn cria listagem vai ser igual ao document.getElementById botão cria listagem. Tá? Eu vou pegar o conteúdo textual, então const txt disciplinas vai ser igual ao document.getElementById. Eu já até esqueci como é que chama. Disciplinas. Disciplinas. E aí eu vou ter que colocar em algum conteúdo, alguma parte aqui, por enquanto, tá? Eu vou mostrar uma forma que a gente vai fazer, depois a gente vai ver outras formas, que vai ser alterando o conteúdo de uma div, tá? Então vou colocar div aqui, id igual, vai ser listar div, vai ser div disciplinas, pode ser div disciplinas mesmo, e aí eu vou alterar o conteúdo dessa div agora, tá? Então vou aqui no meu conteúdo 2, const div disciplinas vai ser igual document.getElementById div disciplinas. Tá? E só para fazer um exercício bastante rápido, no meu btn criar listagem, eu vou fazer com que ao clicar nele, então ao clique, você vai disparar a seguinte função, tá? O seu div disciplinas.innerHTML, ou seja, o seu HTML interno, aqui eu vou criar uma lista manual por enquanto, uma lista fixa por enquanto, tá? Vai ser igual, tá? Aqui eu vou utilizar o template string, que eu posso utilizar inclusive mais de uma linha esse template string, tá? Mas vai começar lá com o L, certo? E aí, barra o L, e aí, dentro desse UL, eu vou colocar lá o LI, list item, o barra LI, e vou escrever aqui, disciplina 1, vou copiar aqui, disciplina 2, disciplina 3, certo? E colocar 3 pontinhos aqui, então 1, 2, 3, certo? Vamos carregar essa página lá no browser, então copy path, vamos clicar aqui, certo? Criar uma listagem, por enquanto não estou pegando o conteúdo desse texto, cannot set property, deixa eu ver, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui, deixa eu ver se de para cima do meu script, agora sim, né? Mais um motivo para colocar o script aqui para baixo. Não tinha percebido que eu tinha colocado embaixo, tá? Então não tinha reconhecido a div ainda no momento, certo? Então cliquei aqui novamente, ó, criar listagem. Ele está inserindo o código HTMLzinho, ó. Tem uma listinha aqui, se a gente pegar no inspecionar elementos, body, div disciplinas, UL. Eu tenho aqui a minha listinha de disciplinas, tudo bem? Bom, só que isso eu fiz de maneira manual. Agora eu vou fazer isso de maneira um pouco mais programática, que é pegar as disciplinas que eu vou digitar aqui dentro do txt disciplinas, eu vou separar elas por vírgula, certo? E a partir daí eu vou montar uma listinha com elas. Então como que eu vou fazer isso daí, tá? Bom, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o const, criar aqui itens, vai ser igual ao meu txt disciplinas, certo? A gente viu que para pegar o valor digitado é o value, tá? E com o value, só value, meu querido. Tá? E com esse valor digitado, eu vou dar um split nele, tá? E vou separar por vírgula. Bom, isso vai me gerar, nesses itens aqui, uma lista, né? Um array de itens. Bom, se ele vai me gerar um array de itens, eu vou fazer o seguinte, ó, const itens lista vai ser igual
eu vou pegar esse item, eu vou gerar uma única string só em cima desse cara. Então, eu posso utilizar, por exemplo, o método reduce, certo? O método reduce, neste caso aqui, o que eu vou fazer com ele? Bom, ele recebe o acumulador, ele vai receber o item corrente, eu vou chamar aqui de item, e aí eu vou fazer com que o acumulador seja mais igual ao meu item, tá? Ponto string, porque eu tenho espaço em volta, então essa string eu quero tirar o espaço em volta. Só que não só isso, tá? Eu vou querer que ao lado desse item, só recuperar o valor dele aqui, tá? Eu coloque uma string li e uma string barra li. Ou seja, ó, eu estou pegando cada item da minha lista, certo? Porque eu estou aplicando reduce aqui. Deixa eu só, antes que eu me esqueça de erro, né? Colocar que ele vai começar com uma string em branco. Ele vai pegar cada item, vai gerar um li, uma string li, vai colocar o item e vai fechar o li, certo? E aí, ele vai juntar tudo isso aqui no acumulador. Então, no final, esse meu itens lista, ele vai ter um bando de LIs ali dentro. E aí eu vou pegar esse bando de LIs aí dentro e vou fazer o seguinte, falar o inner HTML, tá? Você vai começar com o L, certo? Vai ter um itens lista aqui no meio. Deixa eu fechar ele aqui, certo? E vai fechar com barra L. Vamos ver se a ideia funciona. Vou carregar aqui, vou digitar PO, onde digita abacate IA e web. Vou criar em listagem, tem aqui, ó, PO, IA e web, certo? Se eu colocar aqui SO, que mais? Ngsoft e cálculo, tá? Criar listagem, SO, Ngsoft e cálculo, tá? Então, estou manipulando agora o conteúdo interno do meu HTML. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma forma que a gente tem de fazer. Dado isso, tá? Eu também tenho outras formas de fazer. Só que agora essas outras formas eu posso fazer, obviamente, que via o meu script lá no JavaScript. Só que eu vou fazer via console, que eu acho que fica mais legalzinho aqui para a gente ver os resultados, tá? Bom, além dessa adição manual que a gente fez aqui, tá? Dos elementos, eu posso fazer isso de maneira diferente, tá? Usando métodos do document, tá? Para criar elementos, tá? E eu posso tanto criar elementos quanto criar nós textuais. Então, deixa eu voltar para meus slides aqui, tá? E são exemplos, ó. Eu tenho o método createElement, que eu vou passar uma tag que eu quero criar, ele vai criar um nó com aquela tag. Eu posso criar um nó de texto, tá? Document, create text nó. Bonitinho. E aí eu posso pegar, por exemplo, esta tag que eu criei, né? Por exemplo, eu criei lá a tag li. Então, como se eu tivesse criado li e o barra li, certo? Ela não tem filho. Aí eu posso pegar um conteúdo textual, por exemplo, um nó de texto, e atarrar cá. Falou, esse nó de texto, você vai ser filho deste elemento aqui, tá? Ou ainda, vamos pensar que eu criei uma div, então create element div, criei uma tag imagem, por exemplo. Eu posso falar imagem, você vai ser filho daquela div. Então, vou pegar um objeto, a minha div, vou falar, div, append child, anexa seu filho aí, e pega essa imagem, vou passar a imagem como filho, certo? Então, tem estas opções aqui. Então, vamos começar só com append child para a gente ver. E aí vai ser o seguinte, ó, vou colocar const, eu vou chamar de novo item, vai ser igual ao document.create, meu querido, create element. Qual elemento que eu quero criar? Eu quero criar um elemento do tipo li, certo? Então, esse meu novo item, ó, perceba que ele está aparecendo aqui na tela para mim como li. Eu quero criar um nó de texto, const, que eu vou chamar de nova disciplina, vai ser igual ao document.create text node, certo? E aí vai ser o meu nó da minha nova disciplina, eu vou chamar de web 1, certo? Então, se a gente colocar aqui nova disciplina, tá aqui, ó, um nó do tipo texto. E eu vou fazer o seguinte, falar novo item, append child, anexa um filho aí, e esse filho é o meu nova
disciplina, tá? Feito isso, se a gente colocar aqui o novo item, vou dar um enterzinho na tela, perceba que ó, o web1 agora está dentro do LI, ele é um filho de EV. A mesma coisa se eu tivesse uma imagem, alguma coisa, né, desce o append child, ia parar a imagem aqui dentro. Só que agora é o seguinte, ó, eu quero que esse novo item, tá, seja filho desta minha UL que aqui está, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aquela UL, tá? Vou ver aqui nos elementos, que eu acho que eu não defini a ID para minha UL, né, porque eu criei, não está definido, então eu vou retornar o L e pegar o filho 0 dela, tá? Só para a gente utilizar como evento, tá? Vou colocar aqui lista igual document, ponto. Só para a gente mudar um pouquinho, né? Query selector. Vou pegar aquela UL, tá? Só que eu vou pegar a primeira UL que eu tenho. Tá? Então lista, só para a gente ver, lista não pegou. E tá, deixa eu ver, document, ponto, get element. By tag name, vou colocar aqui o L. Ué, não entendi aqui. Query selector. Nossa, query selector, query selector é um cara só, gente, desculpa, eu achei que eu tinha digitado query selector all, tá? Então, perdão, se eu fizer esse carinha aqui, tá? O lista aqui, ele vai funcionar, só não vai deixar porque eu já criei o const list, tá? Então, vou colocar aqui const lista 2, tá? Query selector UL, agora sim, nossa, perdão a falha. Eu tenho aqui o meu UL dentro do lista 2. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho vários LIs que são filho de lista 2, certo? Mas eu quero colocar mais um filho, falar lista 2. Dá um append aí para mim, um append child, tá? No meu, que eu tinha criado, qual que é o elemento? No meu novo item, tá? Novo item é o meu tipo LI, né? Dá um append child no novo item. A hora que eu fizer isso, olha o que aconteceu, o web1 apareceu aqui na lista, certo? Então aqui tem o append child. A gente pode utilizar também o insert before, tá? Que eu posso ter, ó, um novo elemento aqui e um elemento de referência. Então, after depois, before é antes. Ó. Insere um nó antes do nó de referência como um filho do nó pai especificado, tá? Então, tem o elemento pai aqui, insert before, vou pegar um dos filhos dele, colocar como referência e passar um novo elemento aqui. Então vamos supor que eu queira inserir um elemento antes de cálculo 1, até porque eu já tenho a referência dele no novo item aqui, certo? Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um const novo item 2 igual document.create element, tá? Vai ser do tipo li, tá? Vou criar o const nova disciplina 2 igual document.create text node, aqui o TSO web, vou colocar PO, certo? Novo item 2 ponto append child, pode ser o append também, né? Mas vou colocar append child, vai ser o no nova disciplina 2, certo? PO, só pra gente ver, ó, então novo item 2, tá aqui, ó, novo item 2, é um item PO. Eu vou fazer o seguinte, minha lista 2, certo? Ponto. Insert, tá? Before, a gente já vai ver o que são esses adjacentes aí. Insert before, insert antes, o novo item 2, insere ele antes do novo item para mim, tá? Vamos colocar aqui, ó, o PO, ele parou antes do web1, tá? Então, append child vai lá no final, insert before, eu vou ter que selecionar um elemento, tá? Dentro dos filhos de um pai e passar esse elemento como referência, ok? Bom, só para ilustrar que eu estou fazendo isso via console, tá? Mas o funcionamento aqui dentro do meu browser fica da mesma forma. Inclusive aqui no exemplo, tá? Um pouquinho mais demorado que eu fiz, ó, eu fiz por tabela, tá? Eu tenho uma tabela, coloquei lá o nome e nota, criei só vamos dizer assim, a tabela com o cabeçalho aqui, certo? Peguei o body da tabela, ó, inclusive quando eu estou selecionando tabela, tem um tbares aqui, que assim como a gente tinha no Forms, eu consigo retornar direto o body da minha tabela, tá? E aí o que eu fiz? Ó? Criei um elemento tr, criei um elemento td,
criei um nó de texto, tá? Para colocar dentro do meu TD, tá? Coloquei aqui, ó, o nome que era o meu TD, eu dei um append no txt node, tá? E depois a minha linha, que era do tipo TR, que é o table row, eu dei um append no meu TD, tá? Que tinha o meu texto de novo, tá? Eu fiz esse exemplo porque é um pouquinho mais demoradinho, tudo bem? E aqui o que eu estou passando para minha tabela é uma lista de notas no formato de objeto, tá? Então aqui eu estou tirando o nome, aqui eu estou tirando a nota e o processo aqui embaixo se repete também, tudo bem? Então tem aqui o código para vocês verem. Bom, além disso, a gente tem a opção aqui do Insert Adjacent HTML, tá? Que eu tenho antes do começo, eu tenho após o começo, tá? Que seja dentro do elemento, eu tenho antes do final e depois do final do elemento. Como assim, tá? Vamos tentar utilizar esses códigos para a gente ver o que vai acontecer. Ó, então, vou pegar aqui o meu meio de lista 2, né? Se eu colocar aqui, ó, Insert Adjacent HTML, tá? Pode ser elemento também, tá? Porque eu estou trabalhando só com HTML, porque, como eu falei, não dá para citar todos, isso daqui acaba sendo um pouquinho mais genérico. Eu tenho a opção aqui do Before Begin. Primeira opção, então, Before Begin. Então, antes do começo, tá? Coloque aí um P, tá? Antes do começo. Só para a gente ver onde que ele vai parar, barra P, ok? Então, lista 2, ok. Olha o que aconteceu aqui, vamos ver nos meus elementos, ó. O antes do começo vem parar antes da minha lista, ó. Before Begin. Antes da minha lista começar, você insere, certo? Eu tenho After Begin, ou seja, depois de começar. Vamos ver o que vai acontecer. Console log, tá? Eu vou colocar aqui, ó, depois do começo, que é o After Begin, tá? Então, After Begin, vou colocar, tá diferente, nossa, falou aí, mas tá diferente desse cara aqui, porque, ó, depois do começo, minha URL começou, e depois que ela começou, eu vou colocar você aqui, ou seja, eu vou colocar logo no começo. Mas como é parágrafo, né, ficou um pouquinho estranho, mas ele tá aqui, ó, o P tá dentro da minha URL, ou seja, depois que a minha lista começou, eu coloquei ele aqui, certo? Podia ter feito com LI, né, para ficar a lista, mas eu coloquei o parágrafo para ficar igual em todos. Se eu colocar before end, ou seja, antes do fim, ó, before end, vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui after begin, before end, tá? Agora vai ser antes do fim. Então, antes do fim, ok, ó, ele tá aqui, ele está indentadinho, por isso me dá a entender que ele está dentro da minha URL, ó. Então, antes da minha URL terminar, tá? Antes do fim, ó, ele inseriu esse elemento aqui. E por fim, eu tenho um after end, ou seja, depois que a minha URL terminou, depois que o meu elemento terminou. Opa, estou fazendo aqui. Console, tá? Vou colocar aqui, então, after end. Então, depois do fim, tá? Agora, depois do fim, se a gente for utilizar, visualizar, meus elementos, ó, depois do fim, tá aqui depois que a minha URL terminou. Tudo bem? Então, tenho estas maneiras aí para a gente criar elementos, acessar elementos, tá? E aqui eu também deixei uma série de métodos para vocês, na hora que vocês quiserem recuperar alguns determinados elementos para fazer essas manipulações, tá? Então a gente pode utilizar, por exemplo, o children para retornar todos os filhos de um nó, first children, primeiro filho de um nó, next sibling, o próximo irmão de um nó. Então vamos ver, ó, se eu colocar aqui lista 2 ponto, lembrando do children, né, que eu coloquei do child nodes. Vamos colocar o children aqui, tá? Ó, HTML com 5, ou seja, quem são os filhos de lista 2, ó, eu tenho 2 P's, um no começo e no final, e meus list items aqui, certo? Meus list items, se a gente for percorrendo o elemento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são esses carinhas aqui, certo? Se eu pegar só o primeiro filho, então vou colocar aqui, lista 2, ponto, first child, tá? O first element child, que é aquela diferença do nó para o elemento, tá? First child é o depois do começo. Então, o primeiro cara que aparece aqui no meu L é esse cara aqui, que está com o E, infelizmente falhado.
Tá? Eu tenho last child, então lista 2.last child. Tá? Lista 2.last child, tá aqui. Se eu quiser, quem que é o pai? Lista 2.parent. Parent node ou parent element, né? Dependendo do tipo de retorno que você quiser. Tá? Quem que é o pai dele? É o div disciplinas. Faz sentido, né? Ó, meu L está dentro do div disciplinas, certo? Se eu colocar também, ó, eu tenho opções para retornar os vizinhos, né, que seriam os irmãos, o next sibling ou previous sibling. Então, lista 2.next sibling ou next element sibling, tá? Ó, depois do fim, quem que é o próximo irmão dele? É o depois do fim. Então, se a gente pegar aqui na hierarquia, ó, o depois do fim, ele está na mesma relação hierárquica, ele é irmão de L, tá? Se eu pegar o previous sibling, vai ser esse antes do começo, porque na hierarquia ele é o irmão que apareceu antes dele, certo? Então, lista 2.previous sibling, e tá aqui o antes do começo pra gente. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, nós conseguimos, inclusive, selecionar outros tipos de nós aqui para fazer manipulação. Tem alguns que faltaram aqui, tá? Que eu não cheguei a fazer no exemplo. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o remove child, tá? Remover um filho, tá? Então, se você quiser deletar alguém, lista 2.remove child. E eu vou passar o meu novo item que eu tinha, né? Vou colocar aqui, ó. Ele removeu quem que era o novo item, que era o web. Se eu remover o novo item 2... Tá? Ele vai remover o PO, tá? Removeu o PO aqui para mim, certo? Eu posso dar o replace, ou seja, passo um nó de referência, que agora eu apaguei minhas referências, mas o novo nó é como se ele tivesse apagado e adicionado o nó naquele lugar. Então a gente tem o replace. Eu posso clonar nós também. Então tem a pressão aqui do clone node, tá? O rest child node, ou seja, tem nossos filhos, caso você queira utilizar para percorrer, pode ser feito dessa maneira, ou você pode mandar retornar os filhos também e ver o tamanho da lista, ok? Bom, feito isso, pessoal, terminamos mais um tópico e agora nós vamos para o próximo tópico, que em vez de eu manipular o conteúdo, eu vou manipular a propriedade, vou manipular atributos e vou manipular os estilos dos objetos. Então, até lá.